Olá pessoal, nesta questão é pedido para calcular a área e o perímetro das figuras cujas medidas são dadas em uma mesma unidade de comprimento. Na primeira das questões temos aqui um retângulo e por ser um retângulo, a medida dessa base inferior é igual à medida dessa outra base que é a superior. Então 1 mais raiz de 2. Assim como a medida desse lado direito é igual à medida do lado esquerdo, raiz quadrada de 3. Começando pela área do retângulo, devemos lembrar que a área de um retângulo é igual à medida de sua base vezes a medida de sua altura. Um detalhe, na hora de efetuar a multiplicação, tanto faz colocar 1 mais raiz de 2 na frente, como a raiz quadrada de 3. Coloque da maneira que facilitar os seus cálculos, ok? Então vamos lá, a área desse nosso retângulo é igual, estarei colocando raiz de 3 na frente, que multiplica o 1 mais raiz quadrada de 2. Então a área do retângulo é igual, aplicando a propriedade distributiva, eu pego raiz de 3 e multiplico pelo 1, e depois pego esse raiz de 3 e multiplico pela raiz de 2. 1 vezes qualquer número, ou qualquer número vezes 1, vai dar esse número. Então, raiz de 3 vezes 1, já estou colocando direto que dá raiz de 3. Quando não tem nenhum sinal é porque ele é positivo, mais com mais dá mais. Agora, raiz de 3 vezes raiz quadrada de 2. Eu posso copiar uma só raiz e os valores dentro dela. E assim ficamos com raiz quadrada de 3 vezes 2, que é 6. Então o resultado dessa multiplicação, raiz quadrada de 6. Agora eu quero calcular o perímetro desse retângulo, que eu estou chamando de P de perímetro, ok? Aqui devemos lembrar o seguinte, o perímetro é a soma dos lados. Eu posso fazer de duas maneiras, pegar os valores e somar todos eles, ou pegar o valor da base e o valor da altura e multiplicar por 2, que é o que eu estarei fazendo, e depois juntar os termos semelhantes. Eu faço isso, pois tanto as bases quanto suas alturas, como eu falei, são iguais. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 3, pois apareceu 2 vezes, mais 2 vezes 1 mais a raiz quadrada de 2. Pois, como eu falei, este lado é igual a este. Então o perímetro do nosso retângulo é igual a 2 raiz de 3, mais, aplicando a distributiva, 2 vezes 1 dá 2, mais 2 vezes raiz quadrada de 2, dá 2 raiz de 2. Eu posso até parar por aqui, porém, se quisermos, podemos ir além. Notem que o 2 apareceu aqui, aqui e aqui. Então estou colocando 2 em evidência. E assim ficamos com 2, que multiplica 2 raiz de 3 dividido por 2, é como se eu cancelasse um 2 pelo outro. O que nos sobra é a raiz de 3. Copiei o sinal de mais, 2 dividido por 2 dá 1. Copiei o sinal de mais novamente, 2 raiz de 2 dividido por 2, cancelei um 2 pelo outro. Ficamos com raiz quadrada de 2. E fecho o parênteses. Se quiserem tirar a prova real, 2 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3. 2 vezes 1 dá 2. E 2 vezes raiz de 2 dá 2 raiz de 2. Então a área do nosso retângulo é raiz de 3 mais raiz de 6. E o perímetro podemos representar tanto dessa maneira quanto desta outra aqui em cima. Espero que tenham gostado da explicação. Um ótimo estudo e até a próxima aula.